O Band Cidade está de volta e eu recebo aqui no estúdio o professor e advogado Abraão Lopes, na pauta Janela Partidária. Doutor Abraão, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana. Prazer estar aqui. Alegria nossa. Doutor Abraão, janela partidária. O que é janela partidária, doutor Abraão? Isso, Ana. Para entender bem a reforma, ou melhor, a janela, é importante ter em vista que a lei dos partidos políticos estabelece que o parlamentar, no caso, deputado federal, deputado estadual e vereador, caso venha modificar o partido pelo qual foi eleito, venha mudar de partido, venha se desfiliar do partido de origem, esse parlamentar perderá o mandato em prol do partido. Somente não perderá esse mandato se houver uma justa causa para a desfiliação. E uma das hipóteses de justa causa prevista pela lei é justamente a mudança de partido dentro da janela partidária, que acontece nos 30 dias que antecedem a data limite para a filiação partidária. Como em 2018 a eleição no dia 7 de outubro, 6 meses antes que seria o limite para a filiação partidária chega em 7 de abril, e aí nos 30 dias anteriores, começando no dia 8 de março e terminando no dia 7 de abril, deputados federais e deputados estaduais poderão mudar de partido sem perder os seus mandatos. Doutor Abraão, agora me chamou a atenção o seguinte, o senhor diz deputados estaduais e deputados federais. Só que a gente sabe que tem vereadores postulando disputar o pleito de 2018 e querendo mudar de partido. Esse vereador tem janela para ele hoje? Não, não tem janela, porque a janela é específica para aqueles que estão terminando o mandato. Como em 2018 estão terminando o mandato deputado federal e deputado estadual, a janela é exclusivamente para eles. Os vereadores terão uma janela em 2020. E em 2020, deputados federais e deputados estaduais, por sua vez, não terão janela para eles. Doutor Abraão, como é que o senhor recebe? Eu tenho informações de Brasília de que uma deputada chamada Renata Abreu, ela é presidente nacional do Podemos, ela está tentando construir, digamos, um ambiente no Congresso para criar uma janela partidária também para vereadores agora em 2018. O senhor, como especialista em direito eleitoral, como é que o senhor avalia isso? Olha, Ana, a janela já existente, ela já é uma excepcionalidade criada pela lei. Ela já mitiga a fidelidade partidária. Nós não podemos esquecer que deputados federais, deputados estaduais e vereadores são eleitos também com os votos que são dados ao partido, porque são eleitos no sistema proporcional, não no sistema majoritário. Então, qualquer medida que se volte a fragilizar essa sistemática, ela tende a não ser conveniente para a democracia. Ainda mais considerando que nessas situações específicas seria extremamente casuístico, né? Seria para proteger alguns vereadores específicos que estão com essa dificuldade em razão de não terem janela partidária. Eu queria aproveitar a participação do senhor aqui no Band Cidade para a gente tirar algumas dúvidas e inclusive de casos concretos que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte. Primeiro caso, eu tenho informações que há uma tentativa de articulação para a esposa do atual prefeito de Natal, André Ramalho, que é secretária, ser candidata a vice-governadora na chapa do vice-governador atual, Fábio Dantas. A esposa de um prefeito em mandato, ela pode disputar um pleito nacional, um pleito estadual como esse, doutor Abraão? Respondendo genericamente a situação, né? A esposa de um prefeito, ela teria alguma limitação apenas se ela viesse a ser candidata dentro da circunscrição eleitoral respectiva, isto é, se ela fosse candidata dentro do município do Natal, para candidatura a prefeito, vice-prefeito ou vereador. Em relação a isso, poderia existir alguma limitação. No entanto, uma candidatura a um cargo estadual não haverá limitação. A única restrição que existirá decorre do fato de se ocupar o cargo de secretário municipal, né? E aí o secretário municipal, como secretário de Estado, ele precisa se afastar definitivamente do cargo pelo menos 6 meses antes das eleições, ou seja, 7 de abril. O senhor fala genericamente, mas aí a gente tem alguns aspectos práticos. Uma outra pergunta. A gente sabe que a ex-mulher do governador Robson Faria, ela tem pretensões políticas. Só que essa separação ocorreu já no curso do mandato. Ela pode disputar um pleito onde o marido dela é governador e também, o ex-marido, no caso, também pensa em disputar, doutor Abraão? Olha, no entendimento que tem prevalecido no TSE, é de que, tendo ocorrido o divórcio, separação no curso do mandato, isso não afastaria a inelegibilidade que vai existir. Porque o governador do Estado, ele, a não ser que se afaste definitivamente do cargo nos 6 meses que antecedem ao pleito, ele gerará inelegibilidade para o seu cônjuge e para os seus parentes até o 2º grau. Então, nesse sentido, se poderia falar numa inelegibilidade, a não ser que haja uma modificação desse entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos voltar ao 7 de abril, ao fatídico 7 de abril, para janela partidária, com relação a domicílio eleitoral. Também vale o 7 de abril e quem está secretário, quer se candidatar, o 7 de abril também vale, doutor Abraão? Isso, o 7 de abril realmente é uma data das mais importantes dentro do calendário eleitoral, porque marca o fim da janela partidária,
marca a data limite para a filiação partidária, então aqueles que pretendem se candidatar a um cargo eletivo têm que estar afiliados ao partido pelo qual se candidatarão até o dia 7 de abril, e é também a data limite para a chamada desincompatibilização, que é o afastamento provisório ou definitivo de alguns agentes públicos para permitir que a partir dali eles possam se candidatar a um cargo eletivo. Doutor Abraão, muito se fala sobre cláusula de barreira que vai ser implantada a partir do resultado da eleição de 2018. O que é cláusula de barreira? Na verdade, o que se criou agora, tem se chamado assim, é uma cláusula de desempenho, que exige dos partidos políticos um desempenho mínimo para que esses partidos tenham acesso a tempo de televisão e principalmente ao Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, além do fundo partidário. Então, a partir de 2018, essa cláusula de desempenho já passa a valer, sendo aumentada gradativamente a partir de 2020, 2022 e assim sucessivamente. Em 2018, os partidos, para terem acesso ao fundo partidário e ainda ao Fundo Especial de Financiamento, além do tempo de televisão, terão que ter até 9 deputados, pelo menos 9 deputados federais, distribuídos em pelo menos 9 estados, ou, alternativamente, se não obtiverem esses 9 deputados, pelo menos 1,5% dos votos para deputado federal, considerando o país inteiro. E ainda esses 1,5% ainda teria que ser distribuídos em mais 9 estados, em 1% de cada estado. Ou seja, é uma cláusula de desempenho relativamente forte. Há um prognóstico de que já a partir de agora de 2016, pelo menos metade dos partidos não consigam atingi-la. O que vai significar que nós teremos cada vez menos partidos fortes, menos partidos com acesso a recursos públicos e a tempo de televisão. A gente acaba com aquele conceito de se criar um partido simplesmente para viabilizar uma eleição ou viabilizar uma candidatura, doutor Abraão? Sem dúvida nenhuma, porque além disso ainda tem a limitação em relação à formação de coligações. A partir de 2020 não serão mais possíveis coligações. O que tem se comentado é que talvez a maior cláusula de barreira ou de desempenho que possa existir é o fim das coligações, porque partidos realmente muito pequenos, eles não conseguirão viabilizar a eleição de qualquer candidato sem a coligação. Doutor Abraão Lopes, o senhor é professor e especialista em direito eleitoral. Eu queria agora uma análise do senhor sobre um quadro que vive o país. A gente tem 35 partidos políticos, tem 73 processos de criação de partido no Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Abraão, é muito partido. Sem dúvida nenhuma. É que muitas vezes no Brasil o partido ele termina servindo a propósitos pessoais. Ele deixa de levantar uma bandeira, deixa de levantar uma ideologia para servir a propósitos que são dos seus presidentes, dos seus diretores. Isso realmente não é saudável para a democracia. O ideal é que nós tenhamos partidos fortes, partidos que tenham espaço no rádio, na televisão, partidos que tenham recursos para realizar suas atividades, mas partidos que mantenham uma ideologia que possa se vincular ao eleitor. Porque o eleitor realmente é o maior prejudicado nesse processo de criação e novas criações de partidos políticos, porque o eleitor termina se distanciando cada vez mais desse processo democrático. Doutor Abraão Lopes, a gente tem agora no cenário do Rio Grande do Norte alguns partidos querendo se coligar com outros, mas estranhamente, o senhor vai explicar se é estranho ou não, eles não querem apoiar oficialmente nenhum candidato ao governo ou ao Senado. O que está por trás disso? A coligação para o cargo majoritário, para os cargos majoritários, é uma coligação que a gente chama de coligação matriz. Então, um partido coligado nessa coligação matriz, ele não tem plena liberdade para a formação das coligações proporcionais. Então, o partido, muitas vezes, ele prefere não se coligar a qualquer um na coligação majoritária, no pleito majoritário, e a partir daí ter um pouco mais de liberdade no pleito proporcional. Porque, do contrário, nenhuma coligação seria possível se ele, vamos dizer, se for infiel à coligação majoritária. Ou seja, os que não querem se coligar na majoritária é para ficarem mais livres nas negociações e articulações. Para o pleito proporcional. Doutor Abraão, o que é que o senhor espera dessa eleição de 2018? A gente falou aqui sobre diversos aspectos de datas, e de partidos e de cláusulas. O senhor, como um advogado atuante dos pleitos eleitorais, o que é que o senhor espera dessa eleição? Olha, Ana, é um pleito que vai consolidar ou não aquelas medidas que o legislador buscou a partir da eleição de 2016. É um pleito com a campanha menor, isso vai implicar uma quantidade de recursos menor do que se nós confrontarmos com a última eleição geral, que foi a eleição de 2014, mas ainda assim é uma campanha que ainda terá recursos econômicos em boa quantidade para se buscar as eleições. Até porque nesse pleito, diferentemente de outros,
nós temos uma fatia maior de recursos oriundos do poder público, né? Nós temos, além do fundo partidário, que já era utilizado em campanhas eleitorais, nós teremos pela primeira vez o chamado Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, que vão realmente dar um pouco de espaço para que os partidos e candidatos possam fazer as atividades relativas à campanha. Então, é uma campanha diferente da de 2016, porque implementa novas medidas, mas que também procura consolidar algumas alterações que o legislador já fez em 2016. Nessas últimas semanas, no Tribunal Regional Eleitoral, foram cassados alguns prefeitos do pleito de 2016. Para 2018, uma campanha nesse porte e nesse nível, ela tende a ser mais judicializada ou não? Olha, historicamente, as campanhas municipais, elas tendem a ser mais judicializadas que as campanhas estaduais. Isso é uma tendência, até porque, como são muitos municípios, a tendência é que sempre o prefeito eleito ele responda a algumas ações judiciais eleitorais, a não ser que a campanha tenha sido muito enxuta, tenha sido muito segura do ponto de vista jurídico. Então, é uma tendência natural que a eleição estadual seja menos judicializada. Mas essa postura firme que tem sido levada a efeito pelo Tribunal Regional Eleitoral, sem dúvida nenhuma, vai aumentar o desafio jurídico das campanhas eleitorais agora para esse pleito estadual. A gente conversou aqui no estúdio com o advogado e professor Abraão Lopes. Doutor Abraão, boa noite, obrigada. Boa noite, Ana, eu que agradeço. O Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quer rever essa entrevista, você acessa o politicaemfoco.com. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, na tela da Band. Ótima noite para você.